eu acho que essa mudança de perspectiva de produtividade, ela traz a rebote uma mudança considerável na forma de gerir o profissional criativo, na forma de gerir o profissional cognitivo, que passa a ser muito mais, na minha visão, e eu acho que isso já tem se mostrado, por meio de evidência, já tem se mostrado real, muito mais orientado a valor do que a quanto você consegue fazer por hora, por minuto. Na verdade que isso não importa mais. Fala galera, esse é o 8º episódio de No Front. E no episódio de hoje nós vamos entrevistar o Pedro Nascimento e vamos falar um pouco sobre produtividade e deep work. Eu tenho certeza que esse episódio vai mudar a forma como você trabalha. Estamos aí com o Pedro Nascimento. Pedrão, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para a galera aí do que você tem feito hoje para a gente começar o nosso papo e trazer muito valor para a garotada que está querendo conhecer um pouquinho mais sobre trabalho profundo e produtividade. Maravilha. Silas, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer enorme participar de qualquer coisa que vocês inventam na CRIA, é só me chamar que eu vou estar junto. Cara, eu particularmente tenho uma trajetória meio maluca de muitos caminhos diferentes dentro da vida empreendedora, então, né, fui um dos fundadores do Grupo Anga, que é uma holding de vários negócios que trabalham em várias frentes de serviços, consultoria, tecnologia, afins. Até recentemente, né, inclusive quando eu gravei o curso, né, com a CRIA, eu estava liderando, né, uma empresa chamada Cura, que busca desenvolver conteúdos, né, de negócios no Brasil, então que publicava MIT Sloan Review Brasil, quer dizer, publica ainda, né, e HSM Management, e recentemente, como você trouxe, assumi a responsabilidade aí de ser Chief Operating Officer do Grupo Anga Dynamo, que virou aí, é uma holding que surgiu a partir da fusão de duas holdings que estão tentando empreender negócios que geram impacto positivo, e aí cuido agora de, cara, tecnologia, finanças, gestão de pessoas, processos, acho que tudo que você puder imaginar agora, de certa forma, entra na minha responsabilidade, né? Incrível. Sempre um prazer e, como vocês podem ver, aqui a gente está falando de conhecimento prático, né? A gente não está trazendo um teórico. Aqui tem muita causa aí, tem muita bufa queimando diariamente para conseguir executar, principalmente dentro desse tema. E aí, vamos começar o nosso papo para trazer aqui um pouquinho de luz para a garotada. E falando sobre o tema de produtividade, principalmente nesse cenário todo que a gente vive, um cenário, como você mesmo contou, super desafiador, onde a gente precisa se adaptar, precisa mudar, precisa entender o que está acontecendo, e que nos fez, talvez, mudar um pouco a nossa forma de trabalho, né? Eu acho que a maioria das empresas, se não todas, ainda estão em home office, os profissionais estão espalhados aí, da mesma empresa, espalhados por cidades, por países, em muitos casos, e agora isso mudou um pouco, porque você não tem mais aquela pessoa do seu lado ali, o chefe olhando se você está entrando no Globo.com, se você está realmente no celular, ou se você está produzindo. Então, até esse conceito de produtividade, de produção, mudou um pouquinho. Nesse cenário todo, nesse contexto, todas essas dificuldades, esses desafios em torno disso tudo, como você imagina que nos próximos anos as empresas e as pessoas vão passar a medir produtividade no trabalho, no dia a dia delas? Como é que você vê esse tema dentro das empresas daqui para frente? Cara, essa pergunta é muito boa, Silas, porque eu acho que a gente ainda tem um certo apego a uma visão muito industrial de produtividade, né? Inclusive, acho que se a gente pega a origem, né, da palavra de produtividade vem de produção, né? Produção naturalmente vem de um contexto industrial. E a gente vem de uma definição original. Sei lá, eu tenho uma linha de produção que consegue produzir 5 peças por vez. Se eu tenho uma pessoa muito rápida lá com as mãos, para quem viu lá Tempos Modernos com o Chaplin deve lembrar, o cara é muito rápido com as mãos, ele produz 6 peças. Então a produtividade, no conceito tradicional, ela sempre teve muito relacionada à quantidade de coisas que você consegue fazer por tempo. E essa palavra é importante, a quantidade de coisas que você consegue fazer por tempo. E nesse contexto é importante você controlar tempo, né? Você fala, se esse cara é mais rápido, ele vai fazer 6 em vez de 5. Então, por conta disso, ele passa a ser mais produtivo. Só que quando a gente olha para o contexto como que a gente viu hoje, que é um contexto, né, de
além de trabalho distribuído, a natureza do trabalho mudou muito, né? Muitas vezes a quantidade que você faz não é tão relevante. Esse controle específico sobre o tempo dedicado a uma atividade passa a ser meio irrelevante. Vamos pegar um exemplo prático, né? Vamos supor que eu sou... Vou pegar um exemplo bem curioso. Vou pegar um designer, que é um trabalho 100% criativo, né? O designer é um trabalho que ele exige que a pessoa busque referência, que a pessoa estude, pense, reflita, etc. Se você tentar controlar, né, o trabalho de um designer pela quantidade de peças que ele produz, cara, muito provavelmente você vai ter, né, por experiência própria, eu posso te falar que a qualidade tende a cair consideravelmente. Você está chegando pro cara e falando, ignora seu processo produtivo, eu preciso de 10, 12, 15, 20 por dia, por semana, por mês, etc. Né? Mesma coisa do programador. Olha só, eu vou te pagar pela quantidade de linhas de código que você escreve por hora. Isso não faz o menor sentido, né? Porque no final das contas, o que gera valor efetivamente não é a quantidade de linhas de código que o cara, né, que o programador fez, ou, sei lá, a quantidade de arte que o designer fez. É o impacto que ele consegue gerar a partir daquilo ali. Então, eu acho que a evolução do conceito de produtividade vai numa direção de capacidade de gerar valor, óbvio. Muito provavelmente você pode ter, né, o denominador da equação pode voltar a ser por quantidade de tempo, mas talvez não seja nem por isso. Seja capacidade de gerar valor por entrega, capacidade de gerar valor por função definida, capacidade de gerar valor por papel ocupado dentro da organização. Eu acho que tem uma tendência natural a mudar para isso. Assim, a gente parar de querer olhar para quantidade e passar a olhar para valor gerado. E quando você olha para valor gerado, olhar para o trabalho individual do cara passa a não fazer muito sentido. Porque, vou te dar um exemplo. Cara, uma boa parte do meu dia é resolver né, coisas muito complexas. Eu preciso reestruturar um processo financeiro relevante. Às vezes a parte mais produtiva do meu dia é quando eu levanto, fico andando de um lado para o outro, pego um café expresso, fico andando de um lado para o outro tomando ele e falando, cara, como é que eu resolvo esse negócio? Aí, sei lá, vou tomar um banho. Aí, né, banho é uma boa fonte de criatividade, né? Todo mundo sabe disso. Aí eu saio e falo, pô, já sei resolver essa parada. Cara, se eu tivesse tentado ficar na frente do computador olhando para um Excel durante 5 horas, eu não teria resolvido o problema naquele dia. Teria demorado pelo menos uns 3 ou 4. Então, acho que essa dinâmica, né, além da forma de calcular a produtividade mudar, na minha opinião, ela vai ser mais orientada a valor do que necessariamente quantidade de entregas. Para mim, isso é óbvio num mundo onde o trabalho cognitivo tem muito valor, né? Isso é muito que a gente fala na aula, né, Silas? Pô, o trabalho cognitivo tem muito valor, então a gente não está mais falando para quantidade. Mas acho que a forma de controlar tende a mudar também, assim. Tipo, porque no final das contas, se eu estou esperando da pessoa um trabalho criativo, um trabalho cognitivo, um trabalho que exige inteligência, porra, se o cara estiver olhando o Globo Esporte meio-dia, ou se ele estiver levantando para tomar um café, como eu gosto de fazer com alguma frequência, ou se ele estiver na frente do computador, isso faz pouquíssima diferença se, sei lá, o cara que é programador no final do dia entregou um bom código, se o cara que é designer criou uma landing page que converte de verdade, por aí vai, sabe? Então, eu acho que essa mudança de perspectiva de produtividade, ela traz a reboque uma mudança considerável na forma de gerir o profissional criativo, na forma de gerir o profissional cognitivo, que passa a ser muito mais, na minha visão, e eu acho que isso já tem se mostrado, por meio de evidência, já tem se mostrado real, muito mais orientado a valor do que a quanto você consegue fazer por hora, por minuto. Na verdade que isso não importa mais. E evoluindo exatamente nesse ponto de você conseguir operar nesse nível em que você precisa produzir, você precisa trazer inovação, trazer novos projetos, você se desafiar o tempo todo. Isso também acaba estando bem relacionado à nossa gestão de tempo. A gente tem que entender também como é que está o nosso tempo, nosso dia, como você falou, a gente planejar nosso dia para ser produtivo e tudo mais. E aí entra muito essa questão, né, de administração do tempo junto com o nosso foco e nossa atenção. Porque a gente está aqui gravando esse conteúdo, ao mesmo tempo a gente passou o dia inteiro provavelmente em calls eternas e é sempre aquela complexidade, né, de você conseguir manter a atenção de um trabalho constante, um atrás do outro, e, de fato, aquilo acaba te exaurindo ao longo do dia. Então, assim, com esse nosso novo modelo de trabalho, com todos esses nossos desafios de novo, como é que você vê essa ligação da administração do tempo com o nosso foco? Você usa, de fato, nesse planejamento que você citou agora, do seu dia a dia, você usa alguns métodos, algumas ferramentas
para te ajudar a superar esse desafio de se manter atento, se manter no foco, sempre administrando o seu tempo? Cara, super, super, Silas. O meu dia é todo organizado, né? Todo blocado. Eu sempre faço questão de planejar todos os meus dias e sempre reviso isso com frequência, né? Todo dia de noite eu reviso o dia seguinte, todo domingo eu reviso a semana seguinte. E ele é todo blocado, né? Tem gente que... Engraçado. Às vezes eu mostro minha agenda para as pessoas, acho que eu estou sendo meio paranoico, assim. E não tem nada a ver com paranoia, né? Porque tem gente que vira escravo da agenda. Aí você de fato vira paranoico, né? Se você achar que não deu para fazer aquilo naquele momento, o meu mundo acabou, aí você tá ferrado, né? Que muitas vezes a galera que entra na neura da gestão do tempo entra nessa neura e aí você tá ferrado, assim. O que, na verdade, o blocar a agenda, organizar a agenda do dia, para mim ele é muito mais útil para você conseguir gerenciar sua atenção e sua energia ao longo do dia. Né? Para mim, gestão de agenda tem a ver com gestão de atenção e gestão de energia. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas dicas, por exemplo, que eu posso dar. Né? Primeira dica, no geral, quando você está no modo de produção e no modo de reunião, de interação, você sempre está funcionando em modos muito diferentes. Então, você já deve ter pensado, cara, você faz uma reunião, aí você para, sei lá, fazer uma apresentação e você entra numa reunião depois, no geral, você entra na segunda reunião pensando na apresentação e você demora pra cacete pra conseguir começar a apresentação direito. Demora muito, porque você ainda tá pensando no negócio da reunião, pensando no que foi decidido e tal, e até pegar no ritmo demora pra caramba, assim. Por isso, tipo, modos de trabalho diferentes exigem tempos de setup, de certa forma, diferente, né? No Deep Work, que a gente fala muito do curso, eu falo muito isso. Cara, coisa difícil exige tempo, né? Quando eu falo dos problemas, né, que eu tenho resolvido, às vezes criar umas soluções super complexas de gestão financeira e tal, cara, quando eu tenho que lidar com um negócio desse, eu bloqueio 4 horas do meu dia, 6 horas do meu dia, e falo, galera, não tem como eu falar com ninguém nesse negócio, senão não vai sair. Né? Eu falo isso muito pra galera, tem 2 formas. Eu trabalho 1 hora por dia e levo 1 mês, ou trabalho 6 horas num dia e levo 1 dia. Porque é curioso, mas é isso mesmo, assim, se você parar pra pensar. Às vezes, dedicar pouco tempo numa coisa muito complexa te leva 3, 4, 5 vezes o tempo que você levaria num momento muito bem focado, muito bem dedicado para fazer aquele negócio e tudo mais, assim. Então, eu acho que depois que você começa a identificar isso, você começa a tentar organizar seu dia de acordo. Então, vou dar um exemplo prático, né? A gente está gravando isso aqui no final de um dia. Eu olhei, eu vou ter um momento de interação no final do dia, né? Lá com o Silas, com a galera da CRI e tudo mais. Esse vai ser um momento que vai ser muito importante eu estar com a atenção plena ali. Tipo, não faz sentido eu estar pensando em outras coisas, né? Não mais porque, né? Tô aqui para compartilhar conteúdo, né? Falando, não, deixa eu abrir aqui, sei lá, as outras 200 abas que estão guardadas aqui no meu navegador. Não faz muito sentido. Eu falei, tem que estar com a atenção plena. Só que eu tenho um bocado de coisa para entregar hoje. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu dia e falei, peguei todas as reuniões que eu teria para fazer hoje e empurrei ou para perto desse papo que a gente está agora ou para o comecinho do dia. Então, eu tive algumas reuniões lá no comecinho da manhã, 8, 9 horas para ir, e algumas reuniões agora no final do dia. Tive uma reunião logo antes da gente começar essa gravação. O bloco do meio do dia foi ininterrupto, então eu consegui avançar com várias coisas que eram super importantes, que eu precisava entregar hoje, que eu poderia demorar ali, sei lá, 4, 5 dias para fazer, mas, cara, num bloco ali de 4 horas eu consegui fazer. Então, esse planejamento de dia, eu acho que ele é muito relevante para você começar, primeiro, a fazer isso. Entender que tem modos de trabalho. É óbvio que nem sempre você vai ter muito controle sobre sua agenda. Às vezes você não vai conseguir falar, galera, todo mundo, né, vamos fazer reunião no meu horário porque meu horário é melhor? Tipo, não, né? Parte do viver em sociedade é se adaptar também à necessidade dos outros. Mas você consegue sim começar a organizar algumas coisas. Pô, será que meus papos individuais não dá para eu aproximar de outras reuniões e tudo mais? Será que eu não consigo ter blocos de horário ininterrupto maiores? Pô, sei lá, às vezes, se eu gosto de trabalhar de manhã, às vezes eu começar a fazer algumas coisas mais cedo e acordar com a galera que eu vou parar um pouco mais cedo também. Enfim, eu acho que tem formas de olhar para isso, mas sem dúvida tem a ver com os modos de trabalho. Modo de trabalho focado e modo de interação são quase que opostos, assim. Se seu dia é picado, no geral você não vai produzir muito. Picado que eu digo é isso. Reunião, trabalho, tal. Quer dizer, não estou falando que reunião não é trabalho, mas você entendeu a lógica, né, do que eu estou falando. Então, a primeira dica é olhar para esses modos. Segunda dica, cara, tem a ver com entender como é que é a sua energia ao longo do dia. Né? Porque às vezes a gente também se sabota pra caramba. Cara, tem gente que é produtivo pra caramba de manhã. Tem gente que é produtivo pra caramba de tarde. Tem gente que é muito produtivo de noite. Eu mesmo sou muito produtivo de noite. Na verdade, eu tento ser bem produtivo ao longo do dia, mas de noite eu sou mais porque ninguém me manda mensagem no WhatsApp. Olha que curioso. De noite eu sou uma máquina de fazer coisas porque, cara, não tem ninguém me enchendo o saco. Então, é fácil produzir lá, fazer código, apresentação, planilha, o que tiver que fazer. Assim.
Mentira, eu adoro interagir com as pessoas, mas eu tô usando o exemplo só por isso, para você começar a perceber que tem momentos do dia que você tende a ter energia muito diferente. E é legal planejar de acordo com isso. Cara, se você sabe que depois do almoço você não consegue produzir muito, você não consegue chegar num nível de performance alto, num nível de dedicação cognitiva, tipo, putz, você não consegue fazer um negócio muito difícil, cara, planejar para fazer um negócio difícil depois do almoço é autossabotagem. Então você começa a realocar de forma inteligente, fala, pô, essas coisas muito difíceis, sei lá, eu vou fazer às 8 da manhã, eu vou fazer às 5 da tarde. E você começa a organizar seu dia de acordo. Pô, se ela responder e-mail, beleza, se eu tenho uma baixa de energia depois do almoço, eu vou responder e-mail depois do almoço, porque você não precisa de grandes energias para responder e-mail, assim. Então, identificar, de certa forma, a sua flutuação de energia ao longo do dia ajuda. E por último, acho que a última dica que eu daria de gestão de tempo, né, já relacionando com atenção e com energia, é começar a identificar com muita clareza o que você precisa para ter sua atenção focada no que você está fazendo. E, no geral, tem uma dica que, pelo menos para mim, funciona muito bem, é você sempre ter um bom tempo de preparo para o que você vai fazer. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho que fazer, sei lá, amanhã... Eu tive que escrever um artigo ontem para o nosso blog interno e tudo mais, eu tive que escrever esse artigo. E eu sabia que esse negócio ia dar um trabalho e tal, e, enfim, ia ter que dedicar um tempo. O que eu fiz? Na segunda-feira, eu já abri um bloco de notas e comecei a jogar todas as ideias que eu teria na hora de escrever aquele artigo. Quando eu sentei para escrever, eu já não comecei do zero, então foi mais fácil de entrar no negócio. Foi mais fácil dedicar atenção, porque eu já tinha alguma coisa para dedicar minha atenção lá, né? Mesma coisa com reunião. Se você entra numa reunião meio, deixa eu ver qual é e tal, você tende a ter uma perspectiva. Se você já entra numa reunião, né? Vou dar um exemplo, ou numa conversa que, né, que a gente está tendo. Cara, essa é a nossa pauta, é isso que eu quero decidir, essas são as coisas importantes para a gente, são as coisas que a gente vai focar, você tende a já entrar jogando muito mais rápido, assim. Então, preparo prévio, criação de boas pautas, né, tomar nota do que você vai fazer alguma coisa. Pô, você tem que montar uma campanha. Cara, já pegar todas as ideias que você tem que botar no papel antes do dia que você dedicou para fazer aquilo, te ajuda a já começar jogando, sabe? Aí quando chegar na hora de você ir lá e fazer efetivamente, você não começa do zero. Você já começa com a atenção meio que pré-focada naquilo que você está tentando construir, sabe? Incrível, cara, incrível. É muito bom isso. E dá para ver o quanto que nós, líderes, temos responsabilidade sobre outros seres humanos. A gente precisa, de fato, fazer a nossa parte bem feita, prover tudo isso aí que você pontuou, priorização, contexto, ferramentas. Acho lindo esse trabalho. E eu tenho certeza que esse nosso papo aqui cara, capaz, se a gente conseguir alcançar um número grande de pessoas, esse papo aqui é capaz de mudar o PIB brasileiro, só em termos de produtividade. Cara, que é sensacional. Se as pessoas impactadas realmente escutarem, ouvirem cada detalhe do que a gente está falando, que você trouxe para a gente, cara, só essa base aí já é muito para cada uma das pessoas que estão passando por aqui. Então, por isso, todo esse conteúdo gigante que o Pedro trouxe para a gente, para você que está assistindo, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua pergunta, alguma observação, conta um pouquinho para a gente sobre como você vê tudo isso no seu dia a dia, conta para a gente se você está conseguindo aplicar um pouquinho disso. Vai ser um prazer a gente continuar ajudando, entregando valor para vocês, e queria agradecer enormemente o nosso querido Pedro por mais uma vez ter colocado aí sua agenda super bem organizada à nossa disposição, ter tirado um tempinho aí da correria gigante de todas as responsabilidades, como baita líder que ele é. E do fundo do coração, mais uma vez, muito, muito obrigado, Pedro. Foi incrível esse papo. Eu, particularmente, estou muito feliz por isso tudo e, para mim, gerou muito valor. Imagino que muita gente também vai sentir o mesmo. Obrigadão, Silas. Estamos junto. Cara, prazerzaço participar de tudo com vocês e espero profundamente que seja muito útil. Assim, acho que eu falo isso no curso, né? Que se tornar mais produtivo é libertador. Você deixa de ser escravo dos seus hábitos, das suas procrastinações e de muito do que você, né, acaba carregando consigo sem querer. E você passa a efetivamente estar todo dia trabalhando em prol dos seus objetivos, dos seus sonhos, das coisas que você quer realizar e por aí vai, assim. Então, eu gosto muito de falar sobre isso e compartilhar conhecimento sobre isso, porque eu acredito nessa função quase que espiritual da produtividade, sabe? De, cara, você fica livre para escolher o que você quer. Se eu quero fazer uma parada, eu vou fazer. Se eu tenho objetivo, eu vou bater essa parada, sabe? Então,
Fico muito feliz, cara. Espero que seja útil mesmo, do fundo do coração, e contem comigo. Tamo junto. E aí, pessoal, curtiram o episódio de hoje? Tenho certeza que ele conseguiu gerar muito valor para você. E se você gosta de alguém, eu acho que o mínimo que você pode fazer é compartilhar esse episódio com essa pessoa, deixar seu comentário aqui e dar um like para que a gente consiga alcançar mais pessoas com esse conteúdo que gera tanto valor. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!